Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas ao canal da Ideia Luz. Esse aqui, minha gente, é o maior canal no Brasil de diálogo entre as áreas técnicas e de criação artística dos bastidores da cena. E hoje nós temos o programa Criação, em que a gente vai conversar com Rafaela Pires sobre a utilização de biomateriais na criação visual da performance. Olha que legal! Então, fique com a gente até o final. E vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, acionar o sininho, deixar o joinha no vídeo e compartilhar o canal, o vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Isso tudo colabora muito com a nossa existência aqui. Eu sou Camila Thiago, eu falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, e é um prazer imenso estar com vocês aqui, do lado do meu queridíssimo Marcelo Augusto. Tudo bem? Olá, Camila, tudo bom? Olá, você que está aí do outro lado da telinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a esse projeto maravilhoso. Bom, você quer saber um pouco mais sobre o nosso projeto e sobre a nossa programação aqui no canal da Ideia Luz? É só seguir a gente no Instagram e no Facebook. Se você tem a preferência por ouvir, você pode procurar a gente nas plataformas de podcast. A gente está lá, dá Ideia Luz, digita, procure um vídeo e dá play, porque você vai se deleitar. E quer saber o que já passou por aqui dentro do canal? É só você entrar nas nossas playlists aqui no YouTube e assistir os vídeos que estão ali disponíveis. Tem muito conteúdo de qualidade sobre os bastidores da cena esperando por vocês. E minha gente, esse projeto aqui, ele é um projeto totalmente independente, com a junção de muita vontade, muito querer. Mas, se vocês quiserem e puderem ajudar a gente, ser um apoiador aqui do nosso canal, existem formas de vocês fazerem isso. Uma delas é tornando-se um membro do nosso canal aqui no YouTube. Nós temos também através do Superchat na Conversa Vivo e no Valeu para quem está assistindo no gravado, outras formas de contribuir através do YouTube. Se vocês quiserem contribuir de uma forma totalmente direta, nós temos também o nosso Pix, que é o nosso e-mail da ideialuz@gmail.com. E eu quero aproveitar e agradecer todas as pessoas que contribuíram, que contribuem e que vão contribuir no futuro, que apoiam mesmo o canal, saibam que todo o dinheiro que a gente consegue é revertido para a melhoria e manutenção dele. E muitíssimo obrigada pelo apoio de sempre. Bom, e agora, gente, chegou a hora da gente acender as luzes da coxia e colocar mais uma profissional dos bastidores em cena. E a gente está falando aqui de Rafaela Blanche Pires. Ela é professora dos cursos de graduação em direção de arte e teatro e da pós-graduação em artes da cena na Universidade Federal de Goiás. Atua nas disciplinas relacionadas a figurino, têxteis, caracterização e temas ligados à arte digital. Coordena o projeto de pesquisa e estudo da forma e da interatividade para as artes da cena através de meios digitais, o ADALAB da UFG. Ela é mestre em têxteis e moda pela USP, doutora em designer e arquitetura também pela USP, e foi pesquisadora visitante no Wearable Sciences Lab da Universidade Tecnológica de Eindhoven, na Holanda. Sua pesquisa criativa concentra-se em abordagem transdisciplinares envolvendo materiais têxteis, tecnologias e sustentabilidade. Rufem os tambores, porque Rafaela Pires, vem para cá, se aconchegue aqui no Da Ideia Luz, venha bater um papo com a gente. Muitíssimo obrigado por você estar aqui conosco. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E uma honra, né? Um projeto tão incrível que eu acompanhei desde a pandemia, que eu estava falando aqui para eles, que eu uso, inclusive, como material didático, apresento os vídeos para os meus alunos e alunas, né, durante as disciplinas. Então, parabéns pelo projeto incrível e vida longa.
né? São muitas contribuições. E obrigada pelo convite mais uma vez. A gente é que agradece, Rafa, por você estar aqui, topar essa conversa com a gente. E eu vou começar perguntando já de cara. O que é isso? Biomateriais. Biomateriais. Então, né? Bom, biomateriais é um termo que tem sido usado agora, né? Para pensar sobre materiais que têm um ciclo de vida mais curto que o plástico convencional, né? De materiais não renováveis e tal. Mas que, na verdade, bom, assim, bioplásticos. Se a gente for mesmo pelo histórico, se você for no histórico do primeiro bioplástico e tudo, tem os bioplásticos, né, que dizem que são lá desde da antiguidade, dos egípcios, que eles faziam com a proteína do leite e que eles formavam materiais, né, que eram sólidos, né, e que daria para ser semelhante a um plástico, enfim. E daí, com um salto mais para frente, no século XIX, tinham químicos que estavam estudando materiais de origem vegetal e que pudessem se transformar em um material plástico, né, sólido, assim, um polímero, enfim. Só que essas pesquisas desses químicos, ela ficou um pouquinho parada com a descoberta, né, do petróleo e das aplicações, e que seria muito mais barato desenvolver objetos a partir do plástico do que esses materiais e de muitas políticas, né, que poderiam envolver e tudo mais. E o que eu estou chamando dos bioplásticos hoje em dia, porque tem esses bioplásticos, né, da antiguidade e tal, tem esses que a indústria química desenvolve muito e que, por exemplo, Ford, né, a Ford usa em algumas partes do carro, que daí são bioplásticos que são muito estáveis, né, que recebem aditivos e tudo para estarem ali. Tem, por exemplo, quem usa impressora 3D, o filamento que é usado na impressora 3D, ele é um bioplástico também, à base de amido de batata. Tem um outro filamento que ele é à base de petróleo, né? Ele vem ali, que é o ABS, que ele não é tão com um ciclo de vida tão baixo quanto esse PLA de batata, por exemplo. E esses biomateriais, tem até alguns saquinhos plásticos de supermercado, que eles são bioplásticos, eles recebem muitos aditivos. Só que aí, no ensino da área de design, muita gente tem feito experimentos mesmo, como diz o nome, né, bem experimentais, para imaginar um futuro mais sustentável. E aí a galera tem explorado muito materiais de origem orgânica, vegetal, e que possam se transformar em objetos. Então, são bioplásticos que são feitos de uma forma bem caseira, inclusive caseira, como, por exemplo, as nossas avós faziam a goma para engomar tecido, por exemplo, né? Ou fazia aquele grude para colar coisas. Então, é bem caseiro e muito simples, na verdade, a maneira de fazer esses biomateriais, né? Por exemplo, esses aqui que lembram mesmo o plástico. Esses aqui. Uau! Assim, que daí é com folhas secas, né? Esse de café. Uau, que lindo! Que legal. Gente, isso para filtrar luz, que maravilha! Pois é. Eu vou aí em já ouvi Goiânia. várias vezes. Nossa, tem que fazer aí uns objetos para você. Eu vou pegar de você. Nossa Senhora. É isso aí. Cara, que massa. Rígido. E que dá para fazer objetos tridimensionais, sim. Esse daqui ele é bem rígido mesmo. E aí é isso, né? É isso. Os bioplásticos, desses que eu estou falando, que são os mais caseiros. Rafa, quando você propôs o tema para gente, né, que é a utilização dessa
desses biomateriais, pensar nessa sustentabilidade, né, para essa composição criativa da performance, da cena, né, que de repente pode ser utilizado tanto em objetos de cena, como também em interferências no corpo dos performances, né? Sim, a gente está falando, como você já explicou, é um retorno a algo que já era utilizado anteriormente, né? Porque se a gente pensa que toda essa industrialização ela vem, né, óbvio, depois da Revolução Industrial, onde você concentra riquezas na mão de quem é dono das indústrias, e essa pessoa precisa produzir mais para ganhar mais dinheiro, ela precisa desovar essa produção na população, então ela vai colocando, vai jorrando, e as pessoas vão consumindo, 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 consumindo. E depois que descobrem o petróleo, e a gente até pensa, né, o petróleo sempre existiu, o plástico sempre existiu, utilizado de petróleo. Petróleo é recente, a descoberta e a utilização de petróleo dentro da história da humanidade. Né? A gente está falando de 100 e poucos anos da descoberta do petróleo, não descoberta porque já sabiam, né? Mas da utilização do petróleo como matéria-prima de desenvolvimento de vários materiais. Não sei se é barato, porque a gente tem que botar na balança não barato enquanto equação econômica, né? Mas a gente tem que botar esse caro quanto equação de ecossistema, né? Nesse Sem processo. dúvida. Quando você traz essa proposta, a sua pesquisa, né, que você já desenvolve isso já há um tempo, ela parte da onde? Você vai a esses conceitos, essas elaborações seculares, ou muito mais próximas a você, que você teve contato, que você vai descobrindo e você vai pesquisando e vai desvendando esse novo mundo biodegradável? Ai, bom, para mim. Tudo bem, a gente tem tempo, 3 horas, vamos lá. Pois é, assim, da onde que surge para mim, né? Resumindo, sim. De trabalhar com isso. Tá. Então, bem pessoal mesmo, na verdade, porque, como eu estava te falando, né? Acaba que essa pesquisa ela está muito vinculada. Esse trabalho artístico está muito vinculado à pesquisa, assim. Uhum. Então, eu fiz mestrado, doutorado, eu fiz uma carreira acadêmica, né? E aquela coisa, né? Quando você está lá no mestrado, doutorado, você fica, nossa, será que eu vou conseguir um emprego, né? Será que eu vou conseguir um emprego? Vai que eu não passo num concurso. Como que eu vou fazer, né, para me manter e tudo mais? E eu ficava nessas. E aí, em paralelo ao mestrado, doutorado, eu ficava fazendo umas outras coisas, né? E eu tinha uns hobbies, assim, interesses pessoais, que era fazer yoga e tal. E eu fazia sabão natural. E fazer sabão natural é você misturar óleos, né? Misturar soda cáustica e juntando óleo e soda cáustica vira sabão. É assustador isso, né? Mas é assim que se faz. E eu achava esse processo incrível, assim, eu amava, sabe? Trabalhar com alimentos e os cheiros dos óleos vegetais e tudo, eu amava isso. E no período do mestrado para o doutorado, eu até pensei, né? Nossa, eu queria poder fazer um doutorado em que eu pudesse ficar fazendo essas coisas junto, né? Mas como, né? Que eu vou juntar essas coisas, meio absurdo, assim. E aí eu falava, né, para o meu orientador, mas ele não dava bola, né? Ou talvez não conseguia encontrar, né, um nexo. E aí eu fiz o intercâmbio e foi muito legal, porque nesse lugar que eu fiz o doutorado de sanduíche, que foi lá na Holanda, toda a pesquisa deles é muito engajada na prática, assim, é totalmente baseada na prática. É a partir da prática que você vai desenvolvendo a sua pesquisa mesmo. E, nossa, eles me deram várias ideias, sabe? Pega o sabão, que você faz um negócio assim, de um produto, que pode ser associado à performance, mas para um produto de design também, né? Porque eu venho dessa área de design mesmo, né? A minha área originalmente, né? Trabalhar com têxteis. E aí vocês podem combinar um têxtil com alguma coisa, né? Envolvendo sabão e não sei o quê. Só que aí, uma viagem, né, gente? E só para contextualizar também, eu estava em um laboratório
que ele era de têxteis, né? E atrelado à ideia das tecnologias. Então, era como se fosse um espaço maker, assim, um laboratório de fabricação digital, e que o princípio era combinar diferentes áreas, né, do conhecimento, não só áreas do conhecimento acadêmicas, mas da vida mesmo, assim, qualquer tipo de interesse, e combinar tudo isso para pensar em serviços, produtos e tal, né? É design, né, gente? Bem assim, voltado para um meio mais comercial, mas eles também recebiam projetos que poderiam ser mais artísticos e propositivos enquanto projetos que apresentassem uma transdisciplinaridade. Uhum. Nossa, estou falando para caramba para chegar num ponto, mas calma aí, estou chegando. E aí, né, a minha pesquisa mesmo do doutorado foi sobre cultura maker e indústria 4.0, essa relação que existe entre uma e outra, que é uma relação, enfim, que Indústria é outro tema. 4.0, você está falando dessa indústria sustentável, né? Não. Não. São indústrias que utilizam praticamente só maquinário digital para desenvolver produtos e que quase não tem mão de obra humana para essa produção, né? Entendi. E a cultura maker, ela não está associada, mas ela é quase como um laboratório de treinamento para que as pessoas também aprendam a lidar com essas ferramentas, entendeu? Uhum. Um pouco isso. Mas a cultura maker, né, é outra coisa que é incrível, eu adoro. E é um espaço transdisciplinar, né, de trocas e tudo. E nessa coisa da cultura maker, tinha muita gente fazendo projetos que tinham materiais como um princípio. Então, estudar materiais, e aí um princípio da cultura maker é você compartilhar o conhecimento na internet, né? E aí ia lá, colocava um tutorial sobre como fazer, não sei o quê. E tinham pessoas fazendo biomateriais. Estava começando, assim, 2012, 2013, fazendo biomateriais com alimentos, né? Ou com fungo, com bactéria, como, por exemplo, o kombucha, sabe? Que tem uma gosma, assim, né? Que é uma bactéria e tal. Sim. E aí tinha um pessoal do design colocando para secar, pegando o Scooby, né? Que chama, coloca para secar e vira um couro, como se fosse um couro meio translúcido, assim. E aí fazia roupas, fazia objetos e tal. E outras pessoas que estavam fazendo também bioplásticos, né? Por exemplo, de resto de alimento orgânico, né? Misturava ali, colocava os ingredientes e criava um material com lixo orgânico, sei lá, sabe? Com um misto de lixo orgânico. E aí eu achei incrível, né? Eu falei, legal, né? Porque eu misturo aqui glicerina, que são os óleos, com não sei o que lá, e tem o cheiro também do café, por exemplo, quando você faz bioplásticos de café, aí você coloca vinagre. Era muito parecido com fazer sabão, sabe? Que você mistura e tem essa coisa do tempo também, que você tem que esperar muito tempo para secar, para ele ficar pronto. O sabão você tem que esperar muito tempo para ele curar, né? E eliminar todas as moléculas lá que vão ser agressivas da soda cáustica, por exemplo. E o bioplástico você tem que esperar bastante tempo também para ele secar e ele virar uma película, né? Que você possa usar. Aí você espera, e aí quando você tira, ele nunca é exatamente aquilo que você imaginava, porque ele vai deformar, porque ele não é um material estável, mas que fica o cheiro ainda, assim, né? Esse daqui, por exemplo, que é de uma palmeira, os estudantes que fizeram, inclusive, ele tem um cheiro maravilhoso, sabe? Sente o cheiro aqui, é muito... Enfim, eu pirava com isso, eu amo isso, sabe? Essa coisa de trabalhar com os materiais. E quando eu passei nesse concurso, né, para dar aula de figurino, eu vi que tinha técnicas do teatro que a galera usava, como, por exemplo, fazer próteses, né, de gelatina, e que é a mesma receita de fazer um bioplástico de gelatina, por exemplo, mas com proporções diferentes para os ingredientes. E aí, quando
eu entrei mais nessa pesquisa voltada para as artes mesmo, aí eu comecei a pensar em aplicações desses bioplásticos para o campo artístico. É isso. Você volta, na realidade, a uma composição. Porque se a gente pensa, né, que toda essa parte performática teatral ela é milenar, né, toda a utilização de tecido, prótese, maquiagem, adereços, tudo isso advinha de uma coisa muito rústica e manual que as pessoas produziam na natureza, né? Assim, você tá buscando essa, vou botar bem entre aspas, tá? Era essa originalidade da utilização desses materiais para botá-los em cena, né? Do que pegar coisas industrializadas como maquiagens, roupas, tecidos e etc, né? Tem até, acho que teve uma convidada nossa, não lembro agora quem, falou que tem roupa no mundo para 200 anos, assim, se você não se a humanidade parar de produzir roupa e deixar a roupa e todo mundo começar a usar as roupas que existem, a humanidade usaria a roupa durante todo mundo, né? Assim, esses trilhões de pessoas durante 200 anos que ainda teria roupa. É uma coisa muito grande, é enlouquecedor total. Então, nessa máquina do tempo que você está inserida aí, assim, é fácil, porque antes de fazer a pergunta, assim, pensar que, por exemplo, a minha avó fazia sabão, sabão de lavar roupa, de lavar, ela fazia em casa. Tanto é que minha tia derruba o sabão em cima dela quando bebê ainda, queima 70% do corpo, umas coisas absurdas. Ô, louco. Mas assim, mas ela não deixou nada escrito para me ensinar como é que faz sabão. Né? Tem, de repente, pessoas que utilizavam de repente esses biomateriais para fazer esses plásticos, para fazer esses tecidos, para fazer esses couros. Também, eu acredito que eles não deixaram nada escrito. Aí vem você com essa pesquisa. É fácil encontrar essas informações antigas ou as trocas estão agora ainda nesse processo entre esses novos pesquisadores de um descobrir alguma coisa e passa para outro? Como é que é esse garimpo? Nossa, assim, dessas práticas mais antigas, Marcelo, eu te confesso que eu também não, na verdade, eu não fui atrás de descobrir e criar um histórico disso. Eu acho que seria muito legal, inclusive, você falando agora, me faz pensar que seria muito massa buscar isso, sabe? Olha o pós-doc. Oi, pós-doc. Né? Já realmente uma ótima ideia, que eu não tinha pensado nisso. Então, eu não sei te falar se é difícil ou fácil, mas eu imagino que não seja fácil. Eu acho que não deve ser nada fácil mesmo. E essas trocas, elas estão mais entre a galera que está fazendo isso hoje em dia mesmo, sabe? E tem muitas trocas, muitas. Na internet tem muito vídeo. Se você digitar como fazer bioplástico, ou faça você mesmo bioplástico, tem muitos vídeos, muitos. Eu tenho um, inclusive, que já foi muito visto também, que é o de como fazer o bioplástico de tapioca. Depois eu mando para vocês. Mas tem muito, muito mesmo, assim. Então, o pessoal troca bastante. E tem tido eventos só sobre isso, né? Exposições só sobre isso, e que daí você vê o que as outras pessoas estão fazendo, o que elas estão mesclando aí nesses conhecimentos para gerar novas, não é novas, né? Outros usos ou efeitos ou formas, né, desses materiais. E, Rafaela, nesse processo, porque eu vejo que tem pesquisas que andam paralelo, né? Que é o desenvolvimento do material e aí a utilização desse material na performance. Como que acontece esse caminho? No seu trabalho, obviamente. Então,
como que acontece? Essas perguntas faz a gente pensar, né? Isso é muito bom. Aqui, por isso que o nome do projeto é Da Ideia à Luz, entendeu? Muito bom, muito bom. Então, como que tem sido, né? Acho que desde que eu tô aqui na UFG, dando aula de caracterização, de figurino e tal, eu tenho me juntado com outras pessoas, né? Professores, estudantes e tal. E o próprio Adriano, que eu colaboro muito com ele também. E a gente tem testado combinações, né, de materiais para entender os diferentes tipos de textura ou diferentes tipos de usos que a gente poderia ter em cena, né? Então, por exemplo, junto com o Francisco Guilherme, que é o professor de formas animadas aqui da UFG, a gente começou a fazer esses experimentos do bioplástico de tapioca com um pouquinho de látex ou um pouquinho de cola, né? Cola não é super sustentável e tal, mas era muito pouquinho, sabe? Porque o nosso interesse maior não era tanto pensar na sustentabilidade, embora seja extremamente importante e tudo, acredito nisso. Mas eu não sou uma pessoa completamente dedicada a isso, confesso. Mas o nosso grande interesse era buscar materiais baratos, né, que fossem acessíveis, tanto para a gente quanto para os estudantes, e que a gente pudesse utilizar esses materiais, ter mais acesso, né, e usar eles para fazer as coisas que a gente queria. E, nossa, o bioplástico de tapioca com látex ficou incrível, assim, ele ficou muito bom, ele ficou super resistente, flexível, não rasgava fácil, porque esses materiais, eles não são perfeitos, né, assim, perfeitos sob o ponto de vista de consumo que a gente tem hoje, né, que é ter um material que não vai estragar tão fácil, que ele é durável, que ele não rasga, né? A gente tem esses valores, assim. E com um pouquinho de látex ele ficou ótimo e tal. Mas aí, com um outro estudante, por exemplo, a gente começou a experimentar, né? Eu estava orientando o TCC dele, que foi sobre isso, né? De adicionar mais de um ingrediente, tirar um pouco de um outro ingrediente, colocar outros ingredientes para ver os efeitos que isso gerava. E aí a gente conseguiu materiais que são bem rígidos, mas que eles estilhaçam fácil, por exemplo, eles quebram muito fácil. Ou um material que é parecido com o slime, né, que é aquela gosminha, que você passa na pele, que você passa a mão e ele esfarela, né, que é uma coisa que também já é usada no teatro há muito tempo, na verdade. A gente fez alguns que ele fica bem flexível e muito fino, outros que ele pudesse tomar formas tridimensionais com mais facilidade, né? Então, colocando em cima de formas, por exemplo. A gente foi testando isso para ver o que a gente podia criar de efeito na cena, né? Quebrar ele, rasgar. Então, esses defeitos que ele tem, que ele rasgar fácil, ele pode ser algo muito positivo para o que a gente quer, né? De chegar na hora e ao invés dele despedaçar, ele meio que virar pó, sabe? Você vai passando a mão e ele vai virando pó. Então, a gente pensou um pouco, a gente fez essas experiências para identificar isso, né? Como que essas falhas também podem contribuir em dizer algo em cena, né? Na realidade, vocês vão criando todo um banco de dados, vou botar assim, né? Assim, de experimentações, que depois isso reverbera lá na frente, assim, nossa, a gente fez tal coisa que tem tal efeito que tem tudo a ver com o que a gente quer para a cena agora. Vocês vão fazendo isso, né? É como na realidade, quando eu falo em máquina do tempo, isso para mim é sério, porque vocês estão resgatando de uma forma um pouco mais empírica o que já
se fazia anteriormente, né? E tentando trazer esse passado, quando eu falo empírica, eu digo nas utilizações, né? Assim, Uhum. nos testes, eu sei disso, como é que a gente pode utilizar isso em cena, né? E trazer esse passado para esse presente tão louco, né? Assim, onde a tecnologia suprime toda a parte natural nossa, né? Assim, ela invade a gente com essa artificialidade, né? Das relações, das Eu vejo isso vestimentas, das um pouco maquiagens. mais imbricado, assim, sabe? Bem imbricado, até porque não é uma separação, né, das Não, tecnologias não, 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 não. não. Então, tá tudo muito imbricado, assim, nesse sentido, né, de não estar separado. Sim. Sim, eu te entendo. Quando eu falo essas tecnologias, eu digo essas tecnologias destrutivas, né? Assim, é a Ah, utilização do sim. petróleo, é você ter, sei lá, no nosso caso da iluminação, é você ter equipamentos de LED que eles têm uma vida útil de 2 anos e depois vira lixo, e ele é eletrônico, e Uhum. você não consegue jogar isso fora, você não consegue fazer nada com isso, isso vai para a natureza, e etc, etc. Quando eu coloco digo essa tecnologia mais malvadinha. Né? Assim, não é. Porque se você for ver, se a gente pensa em técnica, né, que Sim, são esses conjuntos de formas de fazer e que você chega a, sei lá, dispositivos, né, ou objetos tecnológicos, esse conjunto, né, dessas técnicas e tudo, é, isso daqui também é uma espécie de uma tecnologia, né? E a isso é questão uma são tecnologia, né? as tecnologias que são menos agressivas, né? Que é isso que você está falando, que Sim, existe uma maneira de a gente pensar em tecnologias que elas é, caminham junto, sim, né, com o meio ambiente, sim, com a gente e tudo, com esses ciclos de vida, né? O sim. plástico realmente é um ciclo de vida que não acompanha o resto do meio ambiente. Plástico, aço, e aí vai, né? Assim, são essas coisas. É, experimentações, né? Dentro do seu laboratório, com seus alunos, ou até mesmo de trabalhos que você já desenvolveu isso para dentro da cena. Como é que foram esses desafios, né? De levar essa agora vou chamar de tecnologia, né? Chamar essa biotecnologia, vamos botar assim, né? Assim, essa biotecnologia para o processo criativo. Em aula, Isso você está falando. tanto em aula, projetos de pesquisa, trabalhos, espetáculos, orientação de aluno para um determinado espetáculo ou performance. Deixa eu ver. Bom, nossa, por onde eu começo? Calma aí, deu um bug agora. Pelo início, Mas vamos lá. É simples, muito fácil. pelo início, como que se dá? Geralmente assim, eu faço muita oficina, né? Uhum. Muita oficina. Sempre mostro como fazer na sala de aula, os resultados, como que dá para eles usarem, enfim. E aí, não só alunos, né? Mas oficinas, pessoas que já viram o vídeo que eu fiz, por exemplo. É, e aí cada um vai meio que aplicando naquilo que gera interesse para essas Uhum. pessoas, né? Então, por exemplo, teve gente que já usou o bioplástico de tapioca para usar ele, passar ele por cima de um tecido, para dar algum aspecto, né, estético ali específico. É, a gente usa para fazer próteses em sala de aula como exercício para disciplina e para pensar em caracterizações. Aí o pessoal vai lá, cola com cola para prótese, depois maqueia por cima e tal. Tem isso. E
Que mais? Mas para os meus projetos, mesmo que eu tenho feito ultimamente, ele acaba partindo muito desse banco de dados que a gente cria, né, para pensar onde que eu posso usar, né, em qual situação. E aí eu vou falar um pouco dos últimos, né, que eu tenho trabalhado, que são bem recentes, na verdade, e que são os primeiros também, né, que eles são mais artísticos, pensando nesse lado mais artístico, performativo também. Foi, por exemplo, no Sementes, que é um deles, que eu pensei, né? Eu tinha visto que o bioplástico, quando você coloca ele dentro da água, ele não dissolve tão rápido, né? E eu queria fazer um efeito dessa transição, assim, dele sumindo, de pensar nessa degradabilidade, né? Eu queria isso, né? Eu queria trabalhar com isso. E aí eu vi que ele não dissolvia tão fácil na água, né? Aí eu coloquei ele na terra. E eu vi que na terra foi rapidinho, assim, foi muito mais rápido, ele degradou mais rápido. E eu falei, nossa, que legal, né? Isso é muito legal, porque ele tá Como lá assim? inteiro. Então, na Terra, porque tem micro-organismos, tem mais micro-organismos do que água. Depois eu fui pesquisar sobre isso, né? Então ele não dissolve, ele é comido. Ele se degrada porque os micro-organismos vão se alimentando das cadeias de carbono do material. É isso. Uau! E aí ele tá lá inteiro, e aí começa a chover, né? E você vê que ele começa a rachar, assim, ele vai rachando, vai virando pedacinhos menores. Tem um vídeo que eu fiz depois, eu acho que não tá aí. Depois eu posso passar para vocês também. E que aí ele vai ficando menor, e vai sumindo, sabe? Então eu achei isso muito legal. E aí Em o que eu quanto fiz tempo? foi. Então, esse que eu fiz, a gente está no Cerrado, né? E Sim, aqui tem o período da seca e tem o período que chove muito. são os Então, dois climas. os dois climas. E aí eu peguei o período que estava chovendo bastante, que foi ali dezembro, né? Então eu plantei em dezembro, coloquei os bioplásticos por cima em dezembro, e aí em março, mais ou menos, ele já estava bem degradado, assim, já estava quase que, já tinha quase sumido. Mas quem faz bioplásticos também, quem faz, né, os bioplásticos, e em algumas pesquisas também está escrito que se você colocar um bioplástico dentro de uma composteira, em uma semana ele degrada. É Em uma semana verdade. ele. Uau! É bem legal, né? Isso. E aí a Uau! ideia foi utilizar esse recurso, né, da degradação, essa ação, né, de degradar, assim, junto de um trabalho, né, em uma performance. Então, eu comecei a fazer o bioplástico de amido de mandioca bem denso, assim, bem grosso, que era para ele ficar bem rígido, como se fosse um casco. Colocava ele num molde de manequim do corpo feminino. E aí eu comecei a fazer várias partes do corpo feminino, né? E aí fiz várias partes do corpo, tudo. E coloquei sementes no meio desse material e por cima do material. E aí a ideia foi inclusive para uma oficina, que foi uma oficina que eu dei na Quadrenal de Praga, lá em 2023. E a ideia era a gente fazer oficina de como fazer o bioplástico, né? De explicar um pouco sobre o bioplástico. E no final a gente pegava essas partes do corpo e a gente carregava, né? Num ritual assim de fúnebre, e a gente lançava essas partes do corpo, né? Numa parede, ele caía no chão, na terra, e aí vinha chuva e essas sementes iam brotando daquelas partes do corpo, dos corpos que foram lançados ali. E aí a Uau! ideia é pensar também num espaço, né, que tem continuidade e que ele vai crescendo ao longo do tempo, né, e que fica um marco, um registro daquele momento do que aconteceu ali, enquanto uma performance, por exemplo. Uhum.
Que legal. Muito interessante. Você preparou um material para compartilhar aqui com a gente, Rafaela. Quer compartilhá-lo? Para a gente Eu ver acho que é legal embaixo? para ver as imagens, sim. Então vamos lá. Acho que dá para ir mais para frente para a gente acompanhar essa etapa do que a gente está falando. Esses são os fazer sabão e fazer bioplástico, né, que eu tinha falado antes. Sim. Daí esse design guiado pelo material também, né? Que na verdade é uma abordagem, uma metodologia para processos criativos, né? Enfim, é difícil se distanciar, né, dessa teoria quando a gente está falando da prática. E aí, bom, mas a gente pode também ir mais para frente mas eu também posso falar sobre isso. A gente vai para frente, depois a gente volta. Então tá. Então, as oficinas, várias oficinas que eu já dei por aí. Inclusive, a primeira oficina que eu dei de bioplástico foi em Brasília. E tem uma menina que fez essa oficina, que é a Rafaela, que a pesquisa dela de mestrado foi sobre bioplásticos, e ela vai dar, por esses tempos, aí uma oficina de bioplástico junto com o Jun Nakao, que é um designer de moda brasileiro. Legal. Bem legal, sim. Então, essa relação, né, do bioplástico também com como as pessoas usam as próteses de gelatina, né, é a mesma receita praticamente, a gente usa em sala de aula. Os meninos geralmente usam para fazer maquiagens de efeitos especiais, né, enfim. Sim. E são duráveis, assim, essas próteses? Não. A de gelatina, você pode guardar ela. Você lava ela, né? Passa talco por cima e guarda. Você pode reutilizar ela. Só que ela vai secando e ela vai deformando. Então, não dá para você usar ela depois de muito tempo, sabe? Muito, muito tempo não, porque ela vai deformar. Não é a mesma coisa que uma prótese de silicone, né? Que vai ficar eternamente ali. A gente vai morrer, ela vai continuar lá. Aí vão chegar os ETs e falar assim, nossa, esse povo aqui, ele era feito tudo desse material, silicone total. Que gente louca, né? Essas fotos, elas foram os primeiros experimentos que eu comecei a fazer em formas mais tridimensionais, né? Que eu comecei a usar o manequim e colocar em partes do corpo, assim, para experimentar. E também o próprio material, ele tem algumas limitações, né? Porque para fazer o bioplástico de tapioca, ele fica uma gosma, né? Não é que nem o de gelatina, que ele é bem líquido, que nem a gente faz gelatina mesmo, né? Que a gelatina fica bem líquida. A gente coloca numa forminha a gelatina e ela pega aquela forminha, né? O de tapioca não, ele é uma goma, que nem fazer pão de queijo mesmo, sabe? Sim. E aí, se você coloca o polvilho doce, ele fica mais coeso. Se você coloca o polvilho azedo, ele começa a criar umas aberturas entre ele, porque ele expande mais. Uau. E aí dá para pensar em uns padrões que você faz, né? E deformações que você pode criar também com o material. Então, é bem experimental, assim. E colocando outros ingredientes, fica mais ainda, né? Mas, por exemplo, esses cascos, né, que você está colocando, e aí você tem dois tipos, né? Você tem um que é texturizado, que é óbvio, dentro do bioplástico você vai texturizando com outros materiais. Perdão, com outros materiais. Esse é a tapioca de dadinho de tapioca, sabe aquele que é o grão? Sei. Maior. Granuladinho. E aí você pintou de preto? Corante alimentício preto. Gente, ou seja, você come seu figurino. Acabou o espetáculo. Dá pra comer. Você come. Você põe assim no molho tem de glicerina. Pimenta. Na gelatina, tem glicerina. Geleia de pimenta. Tem glicerina que é comestível, né? E aí dá para fazer. Ou dá para tentar fazer sem glicerina também, porque os outros ingredientes, por exemplo, para essa receita, né? Tapioca, água, vinagre, glicerina e só. Só esses 4. Para o de gelatina, é água, glicerina e gelatina mesmo. Aí, para você fazer essas próteses teatrais,
é uma parte de gelatina, uma parte de água, uma parte de glicerina. Ele fica bem macio, parecido com pele mesmo, assim. E para fazer o bioplástico, você diminui a quantidade de gelatina e diminui bastante a quantidade de glicerina também, e ele vira uma película. Você deixa secar, né? Por mais tempo, ele vira uma película. Uau! Nossa. Mas, por exemplo, se eu utilizo isso como, por exemplo, a vestimenta de uma pessoa em cena, ela se comporta perfeitamente maleável? Você Então, não consegue dá para moldar? você. Depende do tipo de material. Cada material tem uma característica, né? Então, o de tapioca, se você coloca mais glicerina, se você deixa ele mais coeso, você consegue deixar ele mais flexível, sim, mas pode ser que ele rasgue, sabe? Se a pessoa estiver em cena, ela faz um movimento brusco, ele pode rasgar, entendeu? Então, a minha ideia foi tirar vantagem dos problemas dele, que ele pode causar em cena, porque ele não é um material como os outros. Não? Então, aproveitar o que vai dar de errado para utilizar isso enquanto um recurso também, sabe? Visual e Como você falou, aquele que performativo esfarela, né? mesmo. Sim, que ele vai esfarelando em Isso. cena. Isso. Então, não dá para você entender esse material como os materiais convencionais que a gente usa para fazer design cênico, né? Ou produtos, enfim, porque ele tem várias particularidades. O de gelatina, ele também tem outras, né? Que isso que você falou, por exemplo, né? Depois que você tira uma prótese, você guarda ela, ela vai deformar ao longo do tempo, mas enquanto você está usando ela, você cola com cola para prótese, ou você nem precisa de cola, porque ela vai enxugando assim, e ela gruda na pele, né? Sozinha, nem precisa de cola, dependendo do que você for fazer. Dependendo, você precisa de muita cola, assim. E é isso, assim. Tem também uns outros biomateriais, que não é necessariamente um bioplástico, e que daí já é uma outra lógica, né? Como, por exemplo, kombucha. Você não misturou os materiais ali, você pegou ali a bactéria, deixou ela secar e ela virou um couro. Se você jogar muita... Se ele tiver em contato com muita umidade, ele vai começar a amolecer de novo, sabe? E ele vai começar a absorver aquela água. E aí ele vai ficando mole de novo, ele deixa de ficar rígido, ele vai ficando mole. Ele vai continuar crescendo assim, né? Tem o micelium também, que é um material que tem sido muito usado agora para pensar em arquitetura, né? De uma forma mais especulativa também, que não é comercial ainda, mas o pessoal tem feito testes com o micelium para pensar em tijolos, que é um fungo, né? Que você coloca ele numa forma e ele vai crescendo ali e ele vai tomando o formato da forma que você colocou ali. Aí eles colocam no forno, e aí ele fica rígido, e aí você usa isso em construções, por exemplo, né? Podem ser placas. Tem uma foto que eu coloquei aí de uma cadeira, que o cara imprimiu uma cadeira numa impressora 3D e ele deixou o micelium crescer, tá para trás. E aí ele deixou o micelium crescer, essa cadeira que tem uns fungos aí. Deixou o micelium crescer por dentro e ela fica bem rígida, sabe? Mas assim... Ele imprimiu com micelium? Não, ele imprimiu na impressão 3D, que é aquele plástico PLA, que é um filamento de PLA à base de amido de batata. E aí ele imprimiu oco, então fica oco, e aí por dentro ele deixou crescer o micelium para ocupar esse espaço oco, entendeu? Uau! Quase uma espuma expansiva, mas viva. Que legal. Viva, um fungo orgânica. Assim, eu quero comprar uma cadeira aqui para casa. Aí você vai lá na loja e fala assim: pronto, é essa cadeira que eu quero. Então, você passa aqui daqui 8 meses, porque ela precisa crescer. Os fungos precisam crescer, mas já está encomendado, vai ser sua. Ou então você compra pela internet e aí você manda imprimir 3D a cadeira, você compra o arquivo, aí você manda imprimir 3D a cadeira, vem o saquinho
do fungo e as instruções para você deixar crescer. E aí você cresce na tua casa. Que massa! Olha que delícia! Fazer isso com algumas pessoas que olham para as outras, querem tudo pronto, ser servido. Vai lá fazer, vai lá. Espera 8 meses, né? Bom, por exemplo, pensando em outros países onde esse pensamento maker, né, assim, o faça você mesmo, ele é muito presente, não porque as pessoas são legais, mas é porque a mão de obra é muito cara, né? Isso super pega, isso super acontece. Porque vira uma. Muito, né? Para mim, viraria uma diversão, cara. Demais, né? Assim, ver o negócio se desenvolver ali é muito legal. Olha, já cresceu? Não. Aí no dia seguinte, assim, já cresceu? Também não. No dia seguinte, já cresceu, eu ia ficar ansioso. É muito bom. Mas é muito legal ouvir você falar sobre esse processo, né, do material e desse, porque acaba que o material ele tem uma vida também, uma transformação com o passar do tempo, né? Então a gente precisa levar em consideração isso para a utilização, pensando nessa vida, isso enquanto obra performática, né? Ou nessa reposição constante do material, né? Sim, Rafaela, é verdade. Você viu lá em Praga, no espaço de oficial, né, que era naquele terceiro galpão, que era o maior, uma obra da Espanha, que era com tecidos como se fossem ruínas de um acervo, de um espetáculo, de um teatro, que depois de uma hecatombe mundial, não existe mais humanos, eles foram aglomerando os figurinos e deixando, foram jogando sementes para que plantas e fungos começassem a crescer. Você lembra disso? Você estava lá em 2023, né? Gente, sim, eu tirei muita foto, porque aquilo foi muito grande, né? Assim, e eu participei de algumas. Nossa, é difícil você conseguir ver tudo, assim, é uma maratona. Mas eu tirei muitas fotos para eu ver depois, sabe? Sim. Isso, assim. Eu não estou lembrando exatamente agora. É muito familiar, né? Mas eu não estou vindo com a imagem, assim. Sabe aquela caixa que era de Portugal, que era uma caixa sensorial, que tinha um banco com um monte de alfinetes, uma mesa feita de alfinetes, que você entrava, tinha aquelas coisinhas, que era bem bonitinho. Naquele galpão maior, né? Ele era bem na entrada. Se você que está aí do outro lado quiser assistir, a gente tem um vídeo mostrando a Quadrienal de Praga, a mostra oficial está lá no nosso Da Ideia Luz, no nosso canal. É só você chegar lá e procurar Quadrienal PQ, o Quadrienal de Praga 2023, que a gente mostra esse negócio. Mas é justamente isso. Agora voltando. Né? É justamente vou relembrar isso. No vídeo. O que você fala desse figurino, dessa coisa tomando vida, é uma reflexão também que eles fazem, né? Assim, que a inexistência do ser humano no planeta não significa a ausência de vida, né? Porque a vida ela vai continuar e ela vai tomar conta daquilo que foi produzido pelo ser humano, né? De certa forma. E o que você propõe, pelo menos nessa cadeira ou com esses bioplásticos, é que vamos coexistir, né? Vamos estar presente não somente dentro do planeta, assim, aqui no planeta, mas com materiais que também vão estar presentes. A gente não precisa sumir para que eles sobressaiam, mas assim eu vou dar oportunidade para que eles voltem a passar de novo, voltem a existir, né? Não, muito legal essa ideia, muito legal mesmo. O que você, assim, dentro desses materiais, aí voltando, assim, talvez falte um pouco mais desse conhecimento das possibilidades que esse material pode vir a fazer para que hajam mais proposições de utilização deles em cena? Eu acho que sim. Eu acho que mais experimentação mesmo, né? Sim. Para entrar em contato. Porque uma coisa também é você ler num livro que se você fizer uma receita assim, ele vai sair assim. Outra coisa é você ver
acontecendo mesmo, porque você pode ter outras ideias a partir daí, né? A partir desse experimento, assim. Então, eu acho que experimentar com os materiais, ver, sentir o cheiro, mexer nele, tudo é outra coisa, assim. Eu acho que experimentar mesmo. E eu Quando acho que você. é um movimento muito natural da cultura maker que você mencionou também, né? Que é isso, é o processo de experimentação, e nesse processo vai o processo criativo do que você quer. Eu me lembrei, a gente estreou um espetáculo agora no feriado do dia 1º, e eu fiz uma proposição de luminárias. E aí algumas eu tive que fabricar, porque eu não consegui achar e, né, inventei da cabeça, vamos fazer. E foi um processo muito assim, nunca tinha feito na vida, mas o próprio material, ele foi me ditando a forma como ia ficar. Eu tinha uma primeira imagem, mas obviamente que na feitura chegou-se no que foi possível fazer com aquele material. E aí, te ouvindo, eu me lembrei muito desse processo e penso que é mais ou menos o caminho, né? Que é esse Exatamente. Exatamente. Está lá como uma massa e você vê no que pode dar, né? No que aquilo pode se transformar mesmo. Sim. Exatamente o que você falou. Porque também E vai da pensar... escolha do profissional, né? Também vai da E do que escolha você está buscando também. do profissional. Porque assim, você me mostra esse. Cadê a imagem? Vou voltar a imagem aqui. Cadê? Aqueles. Aqui. Né? Você me mostra essa imagem aqui desses cascos. Cara, a minha cabeça vai voando enquanto utilização disso em espetáculos que eu já passei. Puta, isso daqui poderia se encaixar com aquela coisa que aconteceu, que seria maravilhoso, e que você vai deformando o corpo humano, e que isso com luz, e que isso com cor. Eu vou assim, gente, né? Assim, a minha cabeça pira aqui, e que de repente, assim, vem uma reflexão também, né? Assim, a escolha desse profissional ou dessa profissional para compor o projeto que você está levando em diante, dita também a estética que você quer, né? Do espetáculo, né? Assim, de repente não vão chamar, né, a Rafaela para fazer um vestido prêt-à-porter com miçangas e sedas, né? Porque você vai entregar. Mas é muito mais legal chamar a Rafaela e falar assim: me faz uma coisa de bioplástico para a cena, porque isso vai combinar com toda a estética que eu penso dentro. Mas é um desafio, Marcelo. Imagino. Porque quando você fala, faço bioplástico, as pessoas, beleza, né, tal, mas o que é isso, tal, mas, né? Então, eu acho que uma estratégia é você fazer exemplos, porque, por exemplo, o que está nessa foto aí, beleza, dá para entender como um registro fotográfico, né, assim, ou até uma foto performance, talvez, mas são experimentos para que as pessoas visualizem o que dá para fazer, né, porque às vezes a peça, uma peça, ela vem já com imagens, né, a respeito das cenas já um pouco definidas. Então, se alguém me pede para fazer um vestido de bioplástico, sei lá, do século XIX, eu vou ter que pensar em muitas outras maneiras de fazer isso, porque ele não vai ficar exatamente como um vestido de tecido, né? E ele pode rasgar no meio da peça, por exemplo. Mas daí eu acho que isso pode ser intencional, isso pode ser massa. Pode ser intencional, só que às vezes não está muito no nosso controle, sabe? E que para uma peça, né, que leva muito tempo para ser feita, e esses materiais também, né? Um vestido desse também leva muito tempo para ele ser feito e tudo. Isso pode ser um desafio imenso, assim. Então, o que eu gosto de fazer é já apresentar algumas imagens, né, do que é possível criar com isso. Então, por exemplo, se você quer uma peça assim, né, com um corpo coberto, você pode colar com cola para prótese e ele vai estar colado com cola para prótese, sabe? Então, eu acho que é legal ir gerando essas imagens para as pessoas visualizarem. Aliás, tem como passar para o próximo slide, que eu acho que o próximo também tem esse outro. Não, é o outro, na verdade. Cara, mas isso é fantástico. Né, assim, a qualidade, a qualidade de textura, de imagem disso é muito legal.
Óbvio, se aproxima muito às performances do que ao ato teatral em si, né? Quando eu digo as performances, a gente está falando dessa meio performance moderna, né? Assim, nossa, é muito legal. Muito, muito. E ele, óbvio que não existe uma intenção, né, nesse objeto, no material, mas no conjunto, né, da relação do material com a terra, semente, micro-organismos e tudo, é quase como se ele agisse ali em conjunto, né, numa performance, por exemplo. Então, é fazer Sim. junto, assim, com esses materiais. Deixa eu só tentar entender assim, nessa foto da direita, onde você tem vários exemplos de molduras corporais desse bioplástico, assim, essa coloração ela vem do material utilizado na composição ou vem através de pinturas, efetivamente, ou de pigmentação? Ele é tingido de café, então na hora de você fazer a receita, eu, ao invés de colocar água, eu coloco café e diferentes proporções de café e tal, e faço a mistura da receita ali. E da mesma forma poderia ser uma água pigmentada, sei lá, com Isso, urucum, isso. sei Corante lá, alimentício, espirulina, enfim. ou qualquer outro tipo de fruta, um suco que deixa, sei lá, pegar a casca da uva, ou, né, Tem uns bioplásticos de uva, mas eu não sei exatamente como eles fazem, porque dependendo se tem açúcar, ele pode criar fungo muito fácil, sabe? Então, o problema do bioplástico é que ele também pode fungar, assim, né? porque ele é um Criar meio, fungo. ele é um meio vivo, né? É isso. E essa foto no meio, aqui essa mais escura, o que é isso? Então, esse foi o primeirão que eu tinha feito, que era um material rígido e que estilhaçava fácil, né? E aí eu coloquei, foi o primeiro que eu coloquei as sementes e botei na terra, assim. E foi esse justamente que eu vi que ele degradava muito mais rápido do que se eu colocasse num pote de água, sabe? Você enterrou ou só botou por cima? Enterrei uma parte e deixei em cima uma outra parte, né? Tipo, eu finquei, assim. E aí o que estava dentro da terra, ele degradou bem rapidinho. Que massa. Olha isso. Olha isso, gente. Isso para coisas futuras, assim, para uma performance ou alguma. Nossa, é lindo. Gosto bastante mesmo. Esse é o feito com sementes, né? Isso. Esse é o que a gente insere, né? Coloca depois, assim, a semente, tanto por dentro quanto superficialmente, quando ele está frio, né? Ele não pode estar quente, senão você mata a semente. E aí tem que estar com a massa fria, e aí você coloca por cima ou por dentro. E acho que no próximo slide também tem eu acho que tem umas fotos da oficina, porque esse vasinho teve que ser num vasinho a oficina que eu dei, porque por limitações de espaço, tal, né? Então tinham essas partes do corpo, a gente foi lá para cima e ao invés de jogar, né, contra a parede, a gente jogou de cima para baixo. Também não tinha terra, então eu acabei pegando os cacos ali e colocando na terra, né, junto com a semente. E aí brotou, né, brota. Que legal. E é isso. Assim, que massa, assim. Que árvore é essa que você tem no seu quintal? Esse foi um figurino que quando eu fiz Lady Macbeth. Aí se tornou essa moreira linda, maravilhosa. Muito bom. Uma árvore com memória, gente. Olha só. Muito bom, exatamente. Uma árvore com memória ancestral. Como ele é feito de amido de mandioca, né? Eu queria muito criar assim esse efeito cíclico, né? De você jogou ali o material de amido de mandioca e aí vai ter um pé de mandioca. Eu queria que fosse isso, sabe? Só que não dá, né? Porque você não tem
a semente da mandioca, né? Ela é por estáquia, eu acho. Sim. E aí não tinha como fazer, então tem que ser sementes de outras coisas. Mas eu queria muito fazer isso, né? De plantar mandioca Embrapa, cadê você, Embrapa? Eu acho até que criaram mesmo, né? Umas sementes de mandioca. Eu procurei na internet e eu vi que tinham algumas, mas enfim, deixei por isso mesmo. Melhor comprar outras sementes e pronto, fica para um próximo projeto. E da mesma forma que você está nessas assim, que esses elementos, esses biomateriais, eles podem ser utilizados na composição de caracterização, ele também pode ser utilizados, como você mostrou a cadeira, em composições de materiais cenográficos, né? Podem mesmo. Nossa, inclusive, Marcelo, um dos jeitos que as pessoas mais usam é para fazer luminárias, assim, sabe? Tudo Imagino. bem que objetos cênicos iluminados dá para fazer, assim, né? Por ser translúcido, né? E fica bem bonito e tal. Então dá para criar uns efeitos legais mesmo com o bioplástico. Mas, por exemplo, assim, sei lá, aquela cadeira, porque aquela cadeira ela é um mix, né? Ela é um mix de uma impressão 3D, que você já tem uma modificação, né, ali nesse biomaterial, juntamente com um fungo e etc. Mas manualmente, se eu quero fazer, sei lá, um trono, vou botar assim, somente com bioplásticos, né? Assim, vou criar o bioplástico ou qualquer outro tipo de biomaterial, vou criar essa estrutura somente de biomateriais. Até onde você foi, ele consegue resistir a uma utilização de uma pessoa sentada durante muito tempo? Como é que é isso? Isso eu não testei. Aquela cadeira não fui eu que fiz, viu? Só para ficar claro. Você falou. Não. Marcela apaixonou com a cadeira. É claro. Sim, é muito legal, né? Assim, eu acabei focando mais nessa ideia de têxteis, de películas mesmo. Mas, por exemplo, esse material aqui que os meninos fizeram, eu até brinquei com eles e falei, nossa, vamos fazer uma casa disso, né? Porque a gente pegou também um resto de cimento, né? Na aula. Isso aqui são folhas secas. E aí a gente colocou um resto de cimento, que não é nem um pouco sustentável, mas enfim, a gente estava querendo experimentar e tal. E a gente misturou lá no bioplástico, tanto do de tapioca quanto do de gelatina. E ele fica bem resistente, assim. Eu fiquei pensando, nossa, a gente poderia fazer uma espécie de MDF, sabe? Um compensado com isso. Espera secar e ver a resistência disso, né? Eu acho que não seria tão resistente, tá? Eu acho que para sentar em cima, assim, eu acho que não. Mas se você quiser fazer uma cadeira que quebra em cena, dá para fazer. Quebrar na cabeça de alguém em cena. Mas uma outra coisa interessante também é usar esses elementos do bioplástico como textura, né? Seja para textura de caracterização, de figurino, ou até mesmo de materialidades, né? De objetos, de cenários, enfim. Muito interessante. Luminárias, muito me interessam essas texturas aí. Sim. Eu tenho focado... pode falar. Não, assim, é só pegando esse gancho, né, desses objetos, me lembra, assim, eu falando essa coisa do sofás, ou de uma poltrona, me lembra muito os irmãos Campana, não sei se você conhece, que são dois irmãos designers, etc., que fazem aqueles sofás maravilhosos que custam 3 vidas, né, de pessoas, assim, inteiras, assim, trabalhando e ganhando muito dinheiro, porque são muito caros. Mas eles trabalham na estrutura para depois moldar essa estrutura, sei lá, com ursinhos de pelúcia, como tem um sofá deles maravilhoso, que é só bichos de pelúcia, ou com canudos, ou com papelão, mas ele tem uma estrutura rígida que sustenta esse revestimento. De repente, pensar nessa estrutura, né, assim, uma coisa um pouco mais durável, né? Assim, e você vir, como a Camila falou, nesses revestimentos, você pode ter bons resultados, né? Nossa, com certeza. Faz todo sentido mesmo. Você ter uma estrutura e revestir isso, realmente.
Camila, pegando o vamos mesmo propor uma exemplo, vivência com ela, assim, ela vai para ir para Uberlândia, a gente começa a fazer testes de luminárias, assim. nossa, isso é muito Olha, legal, porque esse for pegar o mesmo exemplo, assim, a cenografia desse espetáculo que a gente estreou, a gente precisava criar um galho de uma árvore que sustentasse um tecido. E aí a gente achou um galho lá de construção, né, um pedaço de madeira, e como é um desafio foi criar a textura, porque aí a gente achou um galho de uma árvore, cortou, né, e a madeira de construção. Mas aí tinha que criar a textura de transição da madeira para o galho, né? Porque senão ia ficar uma coisa com a outra e você ia ver nitidamente. E aí essa textura que você acabou de apresentar, marrom, seria perfeita para isso que a gente estava procurando. nossa, usa isso, dá Por que, tempo. por que a nossa conversa não foi antes? Podia, ó, faz os testes já, dá para você pegar até folha seca mesmo, triturar e misturar e revestir, né? Sim. Acho que seria Não, legal ainda dá mesmo. tempo. Não, Aham. eu com certeza vou fazer esse teste agora que a gente estreou. Agora vamos reafinar umas coisinhas para apresentar novamente, né? Muito Não, legal, muito eu acho. bom. Massa. Se quiser aí precisar de dicas, estamos aí. Se Oba. quiser fazer, né? Manda ver. Sim, Só sim. falar. Eu tenho focado um pouco mais, não tanto nessa parte estética, mas em pensar como que esses materiais eles podem ter uma ação mesmo em cena, Uhum. sabe? Então, o meu foco tem sido esse, assim. Tanto que pensando, né, no que mais dá para fazer com esse material e tudo, eu me juntei com o Adriano, que a gente colabora muito, né? O Adriano ele é professor de composição na UFG e é o meu companheiro também, então a gente sempre trabalha muito junto e viaja junto e, né, e é isso aí. Útil ao agradável, ponto. É lógico, útil ao agradável. E aí a gente começou a testar esse material para fazer com que ele se tornasse condutivo. O Adriano também trabalha com Uau! tecnologias, né, mais músico, com música e tal. E, e aí a gente começou a fazer uns testes. Isso daqui é o bioplástico de gelatina com grafite, porque Caracoles! grafite ele é condutivo, né? Sim. E aí a gente começou a ler, pesquisar sobre isso e tal, e a gente viu que as pessoas usavam carvão ativado Aham. e carbono, grafite, grafite, para fazer o material ficar mais condutivo. E aí, enfim, fizemos vários testes com diferentes proporções, misturando os dois e tal. E a gente começou a fazer uns testes bem simples, assim, da condutibilidade dele. E no fim das contas, a gente percebeu que ele, sem nada, ele já era condutivo o suficiente para o que a gente queria fazer. Porque Uau! ele tem água, né? Sim. E assim, diferente do plástico convencional, que ele não é condutivo, Ele é né? Ele até é isolante, né? isolante, ele passa corrente ali, sabe? Então, foi muito legal. E aí, não a partir disso, né? Foi parte de um processo que a gente começou para pensar o projeto que a gente está fazendo agora. É um projeto que está em andamento agora e que chama de regeneração. E que tem a ver também com isso, né? De degradação, né? Degenerar e regenerar, né? E esse ciclo que acompanha esse processo, né? De degenerar e regenerar. E que tem tudo a ver com esse tipo de material também, né? Da poética que existe nele, assim. Que dá para trabalhar, né? Nessa poética que dá para trabalhar a partir dele. E aí, a ideia era que a gente fizesse... tem como mostrar um dos slides, que eu acho que a gente pode ir visualizando melhor. Aí é o próximo. Daí o Sementes, ele apareceu em algumas exposições. Esse foi um mapeamento na América Latina muito legal. Quem quiser conhecer outras ações, né, de pessoas que trabalham com biomateriais na América Latina,
tem essa página que é Sistemas Materiales, que é de uma... Eu acho que ela é colombiana e ela é professora na UBA, eu acho, em Buenos Aires, no design. Uhum. E ela fez esse mapeamento com todas não, né? Mas as iniciativas que se inscreveram que trabalhavam com biomateriais. E aí teve essa exposição na Alemanha, de vídeos e registros e fotos e tal. E aí o nosso estava lá também. Aí, legal. Pode passar para o próximo? Aí também teve uma outra exposição, que daí eu coloquei nesse formato circular, e a ideia, que não deu muito certo, na verdade, né, porque é isso, né, tem coisas que não dão muito certo, era que, brotando do corpo, eu queria que saíssem sementes, né, e plantinhas brotando dessas peles, assim, nesse formato circular. Só que aí, enfim, você tem que molhar no conta-gotas, ir na galeria todo dia, e não sei o quê, ou pedir para alguém fazer, enfim, não deu certo, e a ideia é fazer um sistema auto-irrigável, que eu ainda não comecei a fazer, porque é muita coisa para fazer, mas a ideia seria essa, né? E ainda tem que ser uma planta que ela com germinação rápida, né? Sim, para essa situação, né, de exposição, assim, sim, teria que ser. E se manter ali, né, por um tempo, sem luz. Vale a olhada lá naquela... Porque tem no site. No site vai ter falando um pouco mais do projeto lá espanhol, lá da Quadrenal de Praga. Porque eles usam Boa. justamente isso. Porque o que eles fazem? Eles foram um dos primeiros a chegar, montuaram os figurinos, né, de acordo com o que eles queriam, criaram a passarela para você caminhar ali entre os figurinos, jogaram as sementes e você tinha 2 vezes por dia ir lá com um borrifador de água, molhar para que a coisa brotasse. E como eles sabiam do ciclo, que demorava lá uma semana e pouco para brotar, e para chegar numa altura visível e etc., eles tiveram que chegar antes. Foram antes, para quando abrisse a quadrienal, já pelo menos você tinha uma coisa. E no decorrer dos 15 dias, a coisa vai crescendo. Vai criando mais. Como que eu não lembro? Eu preciso ver mesmo. Vou rever o teu vídeo aí para eu me localizar. Vai lá na minutagem. Valeu a dica. Espanha. E tem uma menina falando, explicando sobre... É um dos poucos que tem, né? Por causa da língua. Explicando sobre o processo. Vamos lá. Perfeito. Ai. Esse daí foi o primeiro teste que a gente fez mesmo. Eu fiz parte de uma residência com o Fernando Velasquez e o Lucas Bambosi, que é sobre arte e tecnologia, né? E aí eu fiz, e aí o trabalho final, que eu fiz em colaboração com o Adriano já, foi esse de fazer com que essas peles, né, assim, do bioplástico, elas estão enterradas na terra, e aí tem uns eletrodozinhos, né, plugados ali, e com o Arduino a gente fez com que quando a pessoa toca, né, dessas peles, vai emitir um som, né, e no caso era o som das cigarras. Eu fiz essa correlação do casco, né, dessa pele, assim, sobre o corpo, e a exúvia, né, que é esse casco da cigarra aqui. Tava tomando um café, olhei para a árvore do lado, tinha essa casca lá, grudada na árvore. Quem é do Cerrado sabe, né? Exatamente. Comecei a coletar, tem umas caixas aqui com os cascos delas. E aí foi isso, sabe? Então foi um primeiro exercício que a gente fez. E aí o próximo é um projeto que foi contemplado pelo Iber Músicas. Esse é o Adriano. E a gente fez uma residência artística, né? A gente passou um período de pesquisa em arte no Ligetzentrum, que é um centro multidisciplinar, só que bem voltado assim para a música também, né? Em Hamburgo. E lá a gente desenvolveu um pouco mais essa ideia, né, que a gente tinha tido ali no início, naquele período de residência do MOLA, que é o do Fernando Velasquez e do Lucas Bambosi. E aí, se você puder passar para o próximo, aí a gente fez essas
cuias, né, esses cascos. A ideia era a gente juntar nossos 2 projetos. Sim. Então, o que eu fazia com bioplástico e o que ele faz com audiovisual em tempo real. Ele trabalha com audiovisuais, né, e também composições musicais e tudo em tempo real. A gente tem até alguns trabalhos em conjunto, que são essas máscaras que partiram do audiovisual, mas eu não vou ficar falando muito sobre essas outras partes do trabalho, que senão a gente não vai acabar. E aí a gente está pesquisando, né, sobre os diferentes sons da cigarra, né? Quais são as situações em que tem diferentes sons, se são as espécies que têm diferentes sons, os momentos, né, de acasalamento, de morte, ela emite outro som, tudo. Então, começamos a pesquisar sobre isso. E aí, na outra imagem, eu acho que já tem... os experimentos que a gente fez adicionando ingredientes para que o material se tornasse mais condutivo. E aí a gente acabou usando o de café mesmo, que não tem nem grafite e nem carvão ativado, porque já funcionou para a gente. E a condutividade é boa? Para o que vocês querem, né? Não é tão boa. Mas depende da quantidade de eletrodos e a proximidade que a gente coloca para fazer o que a gente quer fazer, que é uma interface tátil, né? Uma interface tátil. E aí depende de muitas situações. O negócio é muito delicado, é muito experimental mesmo, assim, porque depende da temperatura, é um rolê, gente, olha, assim. A gente passa muito mais tempo estudando, né, e trabalhando para fazer a coisa acontecer do que, de fato, expondo esses resultados finais, assim. É um pouco isso. Na realidade, você vai dominando o material, né? A todo momento. Você vai lendo e relendo e propondo novas utilizações e propondo novas leituras para você chegar a dominá-lo por completo, né? Assim, óbvio. E refinar tudo isso, né? Esse projeto, ele tá bem, eu acho que um pouco mais completo, sabe? E a gente está em processo, assim, e a gente vai estrear em outubro, aqui, vai ser uma obra cênico-musical, e a gente convidou uma pessoa para fazer a direção, né, de movimento. Provavelmente vão ser bailarinos que vão estar ali junto com a gente. E aí a gente está pensando em objetos que tenham alguma ressonância também, né, para fazer um trabalho de bailarinos, mas com voz também. Aí, se você puder ir um pouquinho mais para frente, é o Kleber Damaso, que é quem está dirigindo, quem vai dirigir, que é um colega nosso aqui da UFG também. Esse é o sistema que o Adriano criou, que eu não sei explicar muito bem sobre ele, mas é parecido com a tomografia que a gente faz, né, de impedância, né, por imagem. E aí é meio que uma lógica semelhante, né? Aqui ele fez um teste, por exemplo, com água, porque é assim que se faz, né? Você coloca no corpo, o corpo tem água, e enfim, através desse processamento da localização de onde está um objeto, quando você coloca ele dentro da água, você consegue identificar a localização dele, né? Então, se ele está mais para cima, se ele está mais para baixo, e isso é usado para gerar imagens. Mas, no caso, o Adriano está usando esse mesmo sistema para gerar sons. Então, quando ele toca nessa foto da direita, ele está tocando e aí aparece um pontinho lá na tela do lugar onde ele está tocando, sabe? E aí, a ideia dele era processar esses dados com inteligência artificial, umas máquinas de processamento, sei lá. Gente, essa parte aí, o Adriano, ele pode contar melhor um dia aí para vocês. Enfim, tem uns trecos lá, e aí o negócio emite som quando a gente toca, e é isso aí. O que importa ele é condutor,
você utiliza a condutividade elétrica que esse material tem para a partir dessa condutividade criar sons, né? Isso, exatamente. É isso. Óbvio, Resumindo, sendo processado através de uma interface e de um programa específico para isso, né? Que isso, legal, cara. exatamente. Que Se você legal. colocar acho que no próximo vídeo, acho que é o vídeo já, talvez. Ah, Esse, não, não. esse foi o primeiro protótipo que a gente fez como uma finalização daquele período que a gente estava na Alemanha, né? Porque Aham, lá a gente ficou esse período para desenvolver isso, né? Esse sistema, sim. e tem até os eletrodozinhos que a gente fez ali dentro, a gente colou alguns eletrodos, aí tem toda a fiação também descendo, né, dos eletrodos, Aham, para ele fazer um mapeamento do objeto por dentro, e quando a gente toca, ele vai emitir diferentes sons também, né? Então você vai tocando e ele emite, não é um botão assim que você toca nele e vai sair um único sonzinho lá. A ideia era que você tocasse em diferentes partes dele e ele fosse tocando diferentes sons, como se fosse para ser como se fosse um instrumento assim. sim. Vamos botar luz nisso? Tem um vídeo. Se você quiser ver o vídeo, no final tem o pessoal testando. Não, eu tô falando, você toca, aí eu faço a luz correndo assim dentro Ah, desse. total, sim. Então, Inserir! A Inserir gente, luz a nele. gente quer colocar a luz, porque assim, é só colocar uns LEDs ali, né? Já está passando a Mais corrente, ou menos. mais ou menos. Olha, Brasília e Goiânia Depende, é se você muito quer perto, hein? controlar. Olha só, olha Mas se só. você tá com Arduino, cara, meio caminho andado. Sim. A gente, nesse trabalho, eu acho que não foi Arduino, é um outro. E a gente, inclusive, tem que fazer, né, as plaquinhas e tal. Foi um outro microcontrolador. Mas Legal. que é até um pouco mais potente que o Arduino e daria super certo, assim, de colocar ali. Sim. É uma ideia, Marcelo. Ó, Vamos conversando essa aí. coisa pulsar, assim, você vê a circulação do som. Ó, que Olha massa. só, Bom, muito, vamos muito lá. incrível. Aí Você... esse é o vídeo, Tá, aí é vai lá. um teaser. Foi Uau, curtinho, mas deu para ter uma ideia? uau, com Sim, certeza. que legal. Muito. Eu acho que tem Hum, um outro que é um pouquinho mais longo, mas enfim, deu para ter uma ideia, né? Sim, sim. com certeza. Maravilhoso. Então, Aí, esse. Pode falar. não, pode seguir, pode seguir. Esse foi o primeiro protótipo, e a ideia agora é a gente replicar, então fazer Uhum, vários objetos desses, porque a estreia vai ser numa galeria, né? uhum, Então, para que tenha uma permissão, assim, para que os espectadores, né, participantes, também interajam com os objetos, tanto quanto estiver acontecendo a performance, quanto depois, né? Então, eles vão interagir ali com aquele espaço, com aquela instalação. E durante também, daí os bailarinos eles vão interagir, o público também, e vão ter uns outros objetos também que eu não sei se eles vão ter ainda os eletrônicos ou não, mas que vão fazer parte
disso, né? E aí a gente está em processo mesmo, a gente tem encontros semanais aí com o Kleber, e que a gente está justamente nessa etapa de montar mesmo, né, o trabalho, que vai estar na estreia. Aí tem uma última imagem, eu acho que é a última da apresentação, só para vocês verem uma ideia. Aí eu comecei a fazer uns maiores. Esse que está em cima da mesa, né? Ele está bem grandão, assim. E dá até para cobrir uma pessoa. Eu estou fazendo um outro agora aqui também, que ele é um pouco maior e mais comprido. Aí dá até para uma pessoa ficar dentro, né, desse objeto. E aí a ideia é isso. Então, em volta, coloquei sisal junto com o bioplástico. E esses menorzinhos, assim, e mais rígidos, a ideia é que a gente está experimentando, né? Não é certeza se vai ser isso no final, e eu estou aqui falando. Mas que poderia trabalhar algo com voz, enfim. A gente está experimentando, e esse é o Kleber. Uau! Nossa, imagina você dentro desse casulo, tocando e saindo som, e você passando a mão e o som acontecendo. Uau! Tem vários desafios aí, porque se você está dentro, você já está tocando, né? E aí, como que isso vai acontecer? Então, tem essas limitações, mas é isso, tudo isso faz parte. Você pede para a pessoa para ela entrar com uma sandália de borracha de petróleo. Não tem problema. É 12 volts. Sim, claro. Assim, mas eu digo para ela não conduzir através do pé, né? Assim, as coisas. Nossa, né? Não sei. Faz sentido. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. É isso. Sim. Uau! Agora eu entendi o porquê da conectividade, né? A condutividade do objeto, a necessidade. Que sim. legal. E aí, se a gente usasse também um material que nem esse daqui, que é o grafite, né? Acaba que não teria aquela estética que ela parece mais orgânica, né? Que fica translúcido, aqui ele fica opaco, né? Sim, então, eu acho legal essa relação, assim, de imbricar mesmo essa ideia do orgânico com essas tecnologias expostas, né, e tal. Sim. Por isso que eu estava falando isso no início também. E se você tô falando que eu fico vendo essas coisas e minha cabeça ela vai longe. Se você pensa nisso como organismo vivo, né, assim, essas coisas expostas, né, assim, isso você pode caminhar para qualquer outro tipo de processo artístico, né, como por exemplo, você ter a pele e suas veias internas expostas, né, ou de repente órgãos, e que isso possa ser brilhar, tocar, música, não sei, mas aonde a coisa, porque esses bioplásticos, assim, ele me lembra muito, né, assim, pele, né? Pele. Então, descobrindo isso, né, assim, a imaginação ela voa, né, assim, que legal. Acho que a referência da casca da cigarra, né, é muito legal. E a mesma cor, né, assim... Mesma cor. O exoesqueleto, exatamente, a mesma cor, assim, acho que casou bem mesmo. Então... Sim, uau! Nossa. Adoro Vamos ver isso. O que vai dar. Adoro isso, adoro. Do que chegar as coisas muito formatadinhas, assim, quadradinhas para você, assim, olha, toma. Aí você fala, é muita, como high technology, como diz os alemães, né? High technology, né? Para umas coisas para criação que você fala, não, meu, você esquece isso. Tem coisas muito mais artesanais que são muito legais também de se trabalhar. Exatamente. Nossa, quando a gente chegou lá, né, falando que a gente queria fazer isso, assim, a gente fez uma apresentação e você via a cara de algumas pessoas e eles assim, né? Nossa, isso não vai funcionar, porque é quase como se você estivesse fazendo, sei lá, uma tela touch do nada. De um saquinho de tapioca que custa R$5, sabe? Bem brasileiro. Vinagre, assim, tingido de café, sabe? Mas, enfim,
É desafiador, mas eu acho que vai dar certo. Acho não, tenho Sim. certeza. Já Super, deu, Ah, já né? deu. Já Já deu. deu. super certo. Oxe, super certo. Agora eu não vejo a hora de ver essa estreia. Então, Vai ser quando? outubro. Outubro. Tá Avisa. aí. Aviso. Avisa. Goiânia, Brasília, 180 quilômetros. A gente chega aí, Demorou. ó, Pertinho. assim. E em pensar que tudo começou no ateliê de feitura de sabão. Pois é. Não, tudo começou na necessidade de ganhar dinheiro de um futuro incerto, de falar assim, puta Nossa, que É pariu, verdade. cara. Se eu não ganhar, se eu não passar no concurso, o que eu vou fazer? Vou virar a garota do sabão. vou vender sabão. Bem por aí, bem por aí. Olha que Nossa, Rafaela, legal. que massa esse trabalho assim artístico e é legal que você conta para nós a trajetória da pesquisa, né? Como a pesquisa do material começa e vai até a produção da performance artística, né? No caso de vocês, da instalação. Muito legal, muito legal. Obrigada pela generosidade de compartilhar com a gente de forma tão verdadeira todo esse processo lindo, lindo. Não, eu que fico feliz mesmo pelo convite e ter a oportunidade, né, de divulgar, né, o que a gente faz. Às vezes a gente fica ali no estúdio, né, fechadinho, fazendo tal, e tem os momentos de apresentar também, né, o que a gente está fazendo, compartilhar. Ontem mesmo eu dei uma oficina que foi super legal. O vídeo de como fazer o bioplástico está na página do Adalab UFG no YouTube. Aí, se você digitar lá bioplástico de tapioca, Adalab, vocês já vão encontrar. E para fazer em casa, né, para testar. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz. Olha, é assim, no Da Ideia à Luz, esse projeto lindo, maravilhoso, já há 5 anos que a gente está aqui, a gente tem conhecido tantas pessoas, assim, legais, e com trabalhos autorais, assim, óbvio, acho que a grande maioria tem seus trabalhos autorais, acho que quase 99% daqui que já passou por aqui tem os seus trabalhos, e falando de arte, né, são trabalhos autorais, falando de criação também, que eu fico imaginando, assim, esse banco de dados de pessoas e essa oportunidade de você, cara, eu quero um espetáculo assim, então, se eu quero produzir um espetáculo assim, cara, isso tem a cara dessa pessoa, vem cá para você no figurino, vem cá para você na maquiagem, vem cá para você na iluminação, porque você vai. É, isso que é muito legal. Não é você impondo a estética da criação, né, para as outras áreas dos bastidores, isso muito acontece, né, assim, diretores e chega você, eu quero isso e acabou. Mas sim, você saber o que essa pessoa pode contribuir esteticamente com aquilo que move, que é a mola propulsora do espetáculo, né? Que pode ser assim, sei lá, eu quero trabalhar com esse tipo de linguagem, de textura, eu quero uma coisa meio nessa pegada, você, cara, tem a Rafaela, claro, deixa eu trazer para cá. E isso vai muito de encontro ao que a gente sempre escuta por aí. Pelo menos aqui em Brasília tem muito disso, que todo mundo trabalha só com as pessoas amigas. Né? Assim, é meu amigo, então eu chamo, é meu amigo, então eu chamo, é meu amigo, então eu chamo. E de repente, assim, às vezes as pessoas ficam falando aqui, eu falo assim, não, você não precisa chamar os amigos, você precisa chamar aquela pessoa que vai contribuir para aquele espetáculo que você quer. Porque a característica do trabalho dela vai agregar, né? Assim, e vai agregar bastante, porque é uma pesquisa, é uma vivência, é um olhar atento, é uma experiência que já viveu, e é um estilo de criação e de vida, né, e de sensibilidade que vai muito além da técnica, né? Assim, vai muito além do saber costurar, acender botão e etc. E que essas preciosidades que a gente tem descoberto aqui no Da Ideia Luz, e você é uma preciosidade dessa, né? Assim, ela
ela contribui de forma única para o processo criativo de um espetáculo de forma muito, 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 muito autoral. Assim, isso é maravilhoso, maravilhoso, assim. Ai, Uau. que legal, Marcelo. Tô lisonjeada e muito obrigada. E fico feliz de estar aqui ao lado, né, de tantas pessoas incríveis que eu já vi mesmo passando por aqui, né, no canal. E como eu falei, que eu uso para apresentar em aula, né, coloco as falas das próprias pessoas e tudo. E, enfim, fico lisonjeada. Obrigada. A gente é que fica feliz de você topar de estar aqui com a gente. Ó, pessoas, eu até coloquei aqui, vou colocar de novo, tem a página no Instagram, que vocês, né, veem as pesquisas que estão sendo feitas, e tem no YouTube o vídeo que a Rafaela falou. Eu já até achei ele aqui, é só colocar aqui, ó, Adalab, UFG, Tapioca, que já vai vir o da Tapioca. A gente vai deixar na descrição do vídeo. Ótimo, Tá lá. sim. E vou Boa. convidar também para vocês entrarem no site da Rafaela, porque tem várias obras e tudo mais. Acho que é interessante a gente conhecer, né? Eu adoro fazer esses fuçamentos para conhecer mais as pessoas que passam por Legal. aqui. Bem interessante. Então, que delícia. Muito bom. Valeu, gente. É isso, minha gente. Estamos aqui toda terça-feira, às 19 horas, sempre com uma pessoa convidada mais do que especial, com aprendizados e conteúdos deliciosos para vocês. Então, sigam a gente no Instagram, no Facebook. Se vocês têm preferência por ouvir, estamos nas plataformas de podcast. Marcelo, o que mais? Bom, se você quiser e puder, né, você pode se tornar um membro do canal da Ideia Luz. Ou você pode contribuir com a gente através do Superchat, quando você estiver assistindo a gente ao vivo, todas as terças-feiras, às 19 horas, ou do Valeu, quando você estiver no gravado. Se você quiser ser uma coisa assim um pouco mais generosa, você pode usar o Pix também. Se você pega lá, zera a sua conta, joga tudo para o da Ideia Luz e saiba que esse dinheiro será muito bem utilizado para a divulgação da arte e da cultura, principalmente nos assuntos relacionados aos bastidores da cena. E a gente vai chegar dentro desse Brasilzão todo aqui, e a gente já tem notícia de fora dele também, além de oceanos, né? A gente está sendo visto também no velho mundo. Mas vamos lá, pessoas, agradeço muitíssimo a vocês por estarem aqui. É isso, a gente se vê na próxima terça-feira, às 19 horas. Então, beijo, Rafaela. Fique bem. Beijo, Obrigada. gente. Valeuzão. Nos vemos, hein? A gente tem que arrumar um jeito de trazer vocês aqui para Goiânia. É Ou só quando chamar. vierem, vou dar um jeito. É só chamar, assim, assim Marcelo, você liga, Marcelo, eu já estou do seu lado, assim, oi? É só chamar que eu vou, a gente é facinho. A gente está pertinho aqui, hein? Sim. Mas para nós, nós aqui de Berlândia, é mais fácil para Goiânia, para Brasília, do que BH, por exemplo. A nossa capital é muito mais difícil de acessar do que a de vocês. Pois é. Então vamos juntar, vamos fazer essa trinca. Bora, ou quarteto, né? Sim, sim. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Beijos. Tchau, Esse tchau. foi mais um Da Ideia à Luz Criação. Beijo, queijos. Tchau, 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 tchau. tchau. Tchau, tchau.